Boa noite, a paz do Senhor. Agora já estamos fazendo a gravação dessa aula. Todos Amém, estão rapaz me do Senhor. ouvindo? Estou ouvindo bem, graças a Deus. Certo. Então, antes de entrar no conteúdo, eu gostaria de já propor o seguinte com vocês. Tendo em vista que essa aula é ao vivo, então é aberto, sim, para qualquer um, né, ao momento em que eu for falando aqui do conteúdo da matéria, se a pessoa tiver qualquer tipo de dúvida, ela pode perguntar durante a aula, né? O que eu peço que todos nós estabeleçamos aqui como regra é o seguinte: a gente, por padrão, vai desativar, tá? Cada um aí acesse no seu celular ou no seu computador, desative o áudio, né? Com isso, eu estou dizendo que vocês não podem falar? Não, não estou dizendo isso. Vocês podem falar, mas para não haver interrupção, para não tirar a apresentação de tela do foco, eu vou pedir para vocês só ativarem o áudio quando vocês tiverem dúvidas. E aí, ao momento que alguém iniciar a falar, enquanto eu estiver falando, alguém falar, eu vou interromper para ouvir a pergunta do aluno. Então, por padrão, eu peço que vocês desativem os áudios, tá bom? Enquanto eu estiver falando, se quiser fazer uma pergunta, não tem problema. Ativa o áudio novamente e faz a pergunta sem problema nenhum, tá bom? É só para a gente poder manter a organização aí na aula, ok? Certo. Todo mundo está conseguindo acompanhar aí a apresentação de tela? Tá certinho, aparecendo normal para vocês? Isso. Muito bem. Estou acompanhando aí no chat. Então, a gente iniciando a aula de hoje, tá? Como sempre nas nossas rotinas, vocês podem observar que a gente faz aquela leitura do texto bíblico, certo? Então, hoje não é diferente, então nós vamos aí fazer a leitura desse texto bíblico que se encontra lá em Isaías, no capítulo 63 e no versículo 7. E a leitura diz assim: As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, conforme tudo quanto o Senhor nos concedeu, e grande bondade para com a casa de Israel, que usou com ele segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Amém? Então, que a gente anuncie, né, a bondade do Senhor, as misericórdias dele para conosco. Amém? Pessoal, a aula de hoje, ela vai tratar, né, como vocês viram ali no título, né, sobre as diferentes formações de grupos musicais, ok? Então, isso aí, eu vou falar um pouquinho sobre coral, vou falar um pouquinho sobre as formações instrumentais, tá? É evidente que nós temos muitas formações, né? Seja em canto coral ou seja em instrumental. Então, para cada formação que nós vamos falar aqui hoje, iria demandar uma aula específica. Por exemplo, se eu fosse falar de banda sinfônica, iria levar uma aula inteira só para eu discorrer todos os assuntos que tem relação aí com banda sinfônica. Se fosse falar de orquestra, é uma aula só para falar de orquestra. Banda musical, a mesma coisa, e assim por diante, né? São assuntos que, se você for pormenorizar, se você for falar todo o conteúdo relacionado, vai dar um conteúdo muito grande. Então aqui a gente fez o quê? Fez um resumo para vocês, né? Com as principais características de cada uma dessas formações, de forma que vocês tenham um conhecimento mínimo acerca de cada uma dessas formações. Então vamos avançar aí para o sumário. Hoje a gente vai falar sobre as formações, né, de música de câmara, sobre o madrigal,
sobre formações instrumentais, aí sendo específico, né, sobre instrumentos musicais e não sobre canto coral, sobre as fanfarras, sobre as bandas marciais, bandas de música ou bandas musicais, bandas sinfônicas e filarmônicas, orquestras diversas, orquestras sinfônicas e filarmônicas, e a gente encerra com as referências bibliográficas, que é de onde a gente tirou parte do conteúdo, tirou uma imagem, fez alguma referência direta, para a gente garantir também a autoria e o direito autoral de quem fez a imagem ou elaborou esse texto, tá bom? Primeiro, né, nós vamos falar aí sobre as formações de música de câmara, tá bom? Então, música de câmara, o que que é? É justamente isso que vocês estão vendo nas imagens aí do lado. Vocês estão vendo na imagem de baixo aí, tem um quinteto de metais. Vocês estão vendo aí uma trompa, um trombone, dois trompetes e uma tuba lá atrás. Na imagem de cima, vocês estão vendo um conjunto de instrumentos de corda. Então, isso é música de câmara, tá bom? Uma definição, né, que nós nunca podemos aplicar para uma execução solo. Então, quando o músico ele está individualmente realizando a apresentação, não se trata de música de câmara, ok? E, em geral, aí, até 9 músicos, ela vai receber a nomenclatura de acordo com a quantidade de músicos que tiver. E isso a gente já conhece, né? Se forem 2 músicos, é um dueto. Se forem 3 músicos, é um trio. 4 músicos, um quarteto. 5 músicos, um quinteto. E assim por diante. A partir de 10 músicos, aí você já não chama mais de dueto, quinteto, assim por diante, de acordo com a nomenclatura, né? A partir de 10 músicos até 20 músicos a gente chama simplesmente de grupo de câmara, ok? De 20 a 40 músicos, a gente já chama de orquestra de câmara, ok? Então, lembrando, para essa finalidade específica, né? E por final, formações maiores do que essa costumam ser chamadas simplesmente de orquestra, tá bom? Grupos de câmara, em regra, eles são grupos pequenos, e assim, quando estão distribuídos naquelas formações que a gente acabou de falar, dueto, trio, quarteto, quinteto, a gente costuma chamá-las também de camerata, tá? É uma breve, aliás, é uma abreviação do termo inicial, e uma outra forma de a gente dar nome a esses grupos, né, de música de câmara, a gente costuma chamá-los de formações camerísticas, tá bom, gente? Então são, em geral, esses grupos menores aí. Seguindo, né, algumas características da música de câmara, né? Quais são? A primeira delas é a proximidade entre os músicos, né? Vocês podem observar que na música de câmara, e é o exemplo dessa imagem, os músicos eles ficam realmente muito próximos fisicamente uns dos outros, né? Outra característica, a percepção auditiva dos componentes do grupo tem que ser apurada. Então, o que que eu quero dizer com uma percepção apurada? Eu quero dizer que os músicos eles têm que se ouvir, né? Não basta ao músico que ele simplesmente se preocupe com a sua execução. A música de câmara ela é muito definida pelo conjunto, né? São músicos aí que não agem sozinhos ou isoladamente. Então, nos grupos de câmara, o que manda é o grupo, né? Independente de, às vezes, você ter 2 instrumentos tocando, se eles estiverem tocando a mesma melodia, para nós que estamos ouvindo, tem que soar de uma forma como se tivesse um só executante. Tamanho é o entrosamento que é exigido dos grupos de câmara, tá bom? Então, tem que ter uma percepção auditiva bem apurada, ok? E a ênfase, como eu já falei, é da sonoridade do grupo, tá? Isso é um detalhe muito importante para os grupos de câmara. Aí sobre o sincronismo, entrosamento, como eu já falei, que tem aí o penúltimo item, é um sincronismo quase simbiótico. Parece, são 5 pessoas, se eles estiverem tocando a mesma melodia, nós vamos ouvir como se fosse um músico só, executando simultaneamente todos esses sons, tá bom? Aí seguindo para a próxima definição
de grupo que nós temos. Né? Aí a gente vai falar um pouco sobre os coros de câmara, tá? Então, gente, os coros de câmara, se nós estamos falando de música de câmara, né, é evidente que há uma pequena distinção quando a gente trata dos grupos instrumentais de música de câmara e os coros de música de câmara. Porém, em termos de nomenclatura, é basicamente a mesma coisa. Até 9 coristas, a nomenclatura que esse grupo vai receber é exatamente igual, de um dueto, de um trio, de um quarteto, de um quinteto, de acordo com a quantidade de coristas que estiverem participando desse coro. A partir de 10 até 20, mesmo que estejamos nos referindo a coro, né? A gente continua chamando o grupo que vai de 10 coristas a 20 coristas, a gente continua chamando esse grupo de grupo de câmara, ok? Né? Independente de ser coro ou de ser instrumental. Né? De 10 a 20 músicos participando de um conjunto de música de câmara, a gente chama ele de grupo de câmara. De 20 a 40 coristas, recebe o nome de coro de câmara, e passado excedido esse número de coristas, a gente chama simplesmente de coro ou de coral, uma descrição mais genérica. E aí a gente colocou uma página falando especificamente do madrigal. Por quê? Porque é um assunto que, às vezes, se você for pesquisar sobre música de câmara, eventualmente algum conteúdo vai fazer referência ao madrigal. E o que é o madrigal? O madrigal é uma formação normalmente voltada, né, à execução de músicas daquela época da Renascença e o início do período barroco, né? Então, essas músicas que eram compostas nessa época, aliás, algumas recebiam inclusive até o título de madrigal, né? Peça tal, o título da peça, e logo após o primeiro nome da peça já vinha escrito madrigal ou simplesmente madrigal. Então, são peças características aí desse período, desse contexto histórico aí do ano de 1300 até ali 1760, ok? E madrigal, a expressão em si, ela diz respeito às obras, né? As obras de madrigal, né? Ou seja, desse gênero musical, né? E, portanto, o coro madrigal, né? Isso porque a gente colocou um item específico de coro madrigal, porque é muito mais comum você ver coros que representam, aliás, que executam esse tipo de repertório específico. Então, por isso eu coloquei aí entre parênteses o coro madrigal, porém, toda essa referência textual que vocês estão vendo aí, ela diz respeito ao madrigal em si, e não especificamente ao coro madrigal, ok? O coro, em geral, é pequeno, tá? A especialidade, como a gente já falou, são peças renascentistas, muito poucas ali delas passam ali ao período barroco, pouquíssimas mesmo, tá? E é considerado um grupo de câmara também, tá? Inclusive, alguns autores defendem aí que o contexto, aliás, que a definição de grupos de câmara como nós conhecemos, ela surgiu desses grupos que se reuniam para o madrigal, né, para executar repertório com essa característica. Uma característica marcante deles, se você, é evidente que eu falando aqui fica muito superficial, porém, se vocês fizerem uma pesquisa complementar à aula, vocês vão ver que é uma característica muito marcante. O repertório de madrigal ele é muito marcante. Você olhando ele, se você pegar a afinidade de ouvir uma, duas, três músicas nesse gênero musical, vocês vão reconhecer esse tipo de repertório. É apenas uma informação complementar. Essa música ela era considerada na época profana, né? Ela foi tida pela igreja, que antigamente era tudo muito sacro, né? Todo o conteúdo musical da época, principalmente nessa época que foi citada aí, de 1300 e um pouco antes disso, era muito voltado à música sacra, né? Essencialmente, praticamente. E dado esse ano aí de 1300, houve uma
como eu posso dizer, uma repartição. Alguns compositores, algum público de músicos, coristas e instrumentistas passaram a executar um conteúdo que não era, passaram a executar e compor, né, evidente, você compõe e depois executa, um conteúdo que não era considerado sacro pela igreja. Se você ouvir, é claro que tem uma relação, evidente que tem uma relação, porque tudo é influenciado pelo contexto histórico. Então, até aquele momento, praticamente, essencialmente, todas as músicas, as composições eram voltadas para esse contexto sacro, né? Então, sacro, lembrando apenas a relação com a palavra sagrada, né? Aquilo que é relacionado à igreja e evidentemente, que em maioria é cristã. Então, esse foi um dos movimentos que começaram a romper com isso e foram taxados de profanos, foram taxados de que estavam promovendo a secularização da cultura musical naquela época, né? Hoje a gente já tem algo muito diferente, né? A gente já perdeu muito desse conceito. A música hoje em dia ela retrata muito mais do que os conceitos cristãos, ou só sacros. Claro que todo o culto, principalmente nós que somos cristãos, todo culto ele sempre tem a sua liturgia e 90% envolve música, né? Mas os compositores já passados dessa época, inclusive, já se desvencilharam desse. É evidente que foi algo paulatino, foi algo gradativo, não foi da noite para o dia, mas passaram a se desvencilhar dessa definição de se compor músicas essencialmente sacras, né, ou com alguma relação direta com o cristianismo. Tá? Avançando aí, nós vamos falar agora sobre as formações instrumentais, ok? Então, em termos de formações instrumentais, elas podem ser, né, eu não estou dizendo que sempre elas serão, né, observem bem essa palavra, elas podem ser classificadas de acordo com a finalidade, de acordo com a quantidade de instrumentos que compõem, de acordo com a qualidade, ou seja, a espécie, o tipo de instrumento que a compõe, pode ser classificada ainda de acordo com o gênero de repertório que ela se propõe a realizar ou se especializar, né, uma orquestra específica, jazz, né, como a gente tinha aqui em São Paulo, aliás, tem aqui em São Paulo, a Orquestra Jazz Sinfônica, ela é especializada, né, em repertório popular, né, então ela tem condições, tem efetivo, são músicos com qualidade técnica para executar qualquer tipo de repertório? Sim, porém, aquela orquestra, ela se especializou em repertório popular, né, e mais especificamente, principalmente na sua raiz, um repertório voltado ao jazz. Então, ela foi batizada como Orquestra Jazz Sinfônica, em razão da especificidade do repertório que ela se propôs a executar. E, enfim, o último item aí é dentre outros quesitos, porque a gente pode ver que existem orquestras com N nomes aí, em razão de tantos motivos aí que às vezes a gente não poderia nem elencar eles aqui apenas em uma aula ou apenas em uma apresentação. Tá? A gente vai iniciar falando aqui em termos de formações instrumentais, a gente vai iniciar falando das fanfarras, tá? É muito importante que vocês observem as imagens que nós estamos postando aqui, porque elas têm relação direta com aquilo que a gente está falando, tá bom? Então, observem, antes da gente falar do conteúdo, observem que na imagem, né, a gente tem aí, posterior eu vou colocar essa apresentação de slides para vocês lá no Google Classroom, mas observem que os instrumentos que estão nessa imagem são instrumentos de metal, né? Mais atrás ali da imagem superior, você vai ver atrás daquela fileira de crianças instrumentos de percussão, ok? Então, o que a gente tem aí? Instrumentos de metal e percussão. Outra característica que nos salta aos olhos. A imagem de baixo, nós temos aí instrumentos
que são desprovidos de pistos, né? Pistos, a gente pode fazer uma comparação bem simplória como botão ou válvula, né? Para quem não tem um conhecimento mais aprimorado. Aquelas válvulas onde o músico pressiona para tocar determinadas notas. Então, esses instrumentos aí que vocês estão vendo, eles não têm pistos, ou seja, é evidente que ele é um pouco limitado, ele só vai tocar algumas notas específicas, ele não toca toda a variedade de notas que nós conhecemos, né? Outra característica evidente que isso vai variar muito de marca de instrumento, isso vai variar muito do bocal, vai variar de uma série de fatores, inclusive do preparo técnico, do preparo técnico do músico que está executando aquele instrumento, mas em regra, os instrumentos que são utilizados em fanfarra são instrumentos que é muito difícil de você manter a afinação, tá? São instrumentos, pelo menos aqui no Brasil, em regra, a grande maioria, instrumentos de baixa qualidade. Né? Eu não estou dizendo, né, um detalhe importante da gente ressaltar, eu não estou dizendo que o grupo, ou que a música que se vá produzir por esse tipo de formação musical, ela seja de baixa qualidade, né? Eu particularmente, tive aulas com um maestro, que ele é trombonista da Orquestra do Teatro Municipal de São Paulo, é o Marim Meira, ele é regente aqui da Corporação Musical de Mauá, tive a oportunidade de ter aula com ele, foi meu maestro no período em que eu tocava aqui, e ele fala uma coisa que eu concordo completamente com ele. Ele fala que, assim, se você for tocar em um dueto, em um trio, em um quarteto, se você for tocar em uma fanfarra, se você for tocar em uma banda marcial, em uma banda sinfônica ou em uma orquestra, você tem que ser profissional, você tem que fazer o seu melhor, você tem que tirar a melhor sonoridade possível daquele grupo que você está se propondo a trabalhar. Então, nesse contexto, nisso que eu acabei de falar para vocês, né, não é porque é uma fanfarra, né, que você vai descuidar com relação à afinação, vai tocar qualquer tipo de repertório, ou não ter cuidado com a execução correta do repertório. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, infelizmente, aqui no Brasil, os instrumentos que são utilizados na fanfarra, que são esses que vocês vão ver aí nessa página que está sendo compartilhada, que é o clarim, trombeta, cornetão, né, e congêneres, são instrumentos, né, que em regra, como eu falei, não tem pisto, eles aqui no Brasil são de baixíssima qualidade, então são instrumentos que é muito difícil da gente manter a afinação, e aí, em consequência, a execução musical não sai da forma como deveria, tá bom? Feitas essas considerações iniciais, vamos falar aí do que está escrito no slide para vocês. É uma formação, ela é majoritariamente formada por instrumentos de metal, né, e acompanhada por instrumentos de percussão. Né? Então, aqui ela é essencialmente formada por instrumentos de metais. Você não vai ver um instrumento de palheta, né, um clarinete, uma flauta, um saxofone, né, a flauta já na família das madeiras, você não vai ver em uma fanfarra. Normalmente é um grupo que toca uniformizado, né, um formato quase sempre adotado em algumas escolas, associações sociais, educacionais, associações beneficentes, normalmente algumas delas adotam, costumam formar esse pequeno grupo de músicos, né? Em aulas de musicalização, às vezes você tem um professor que trabalha com crianças, né? Um instrumento, como eu disse, ele, por não ter pisto, ele toca uma quantidade limitada de notas. Então, às vezes o trabalho que você tem para formar um músico para tocar um instrumento que não é limitado, aliás, que tem pisto, que tem válvulas, né? Isso aí demanda um pouquinho mais de tempo para você ensinar toda essa especificidade. Então, em razão dessa facilidade, o pessoal acaba adotando esse projeto quando está tratando com um grupo pequeno de crianças, né? Ou em uma região que se tem um trabalho social. É muito comum você ter. Aqui em Mauá nós temos apenas a banda lira, que não é uma fanfarra, é uma banda marcial. A gente vai tratar dela depois, mas em muitos municípios, como em São Paulo, você vai ter inúmeros grupos de fanfarras montados aí, né? Então, como eu disse aí,
Alguns autores, né, defendem que originalmente, com relação aos metais, ela se restringe apenas a clarins e congêneres, né? Muito embora, às vezes, você acaba vendo em uma fanfarra um ou outro músico, por exemplo, que ele toca ali um clarim, e aí ele vai pegando afinidade com o instrumento, ele adquire um trompete, ele continua tocando na fanfarra, mas ele tem um instrumentinho que é particular dele, que é melhor que um trompete. Então, isso não é regra, pode ter um instrumento, eventualmente, que vai sair da regra. O músico ali que ele estava tocando clarim, ele vai estar com trompete, mas é particular dele, não é original da formação. Por isso que é uma exceção à regra, porque se você for pesquisar vídeo, você pode acabar encontrando algum músico tocando esse tipo de instrumento, tá? Alguns, né, consideram a fanfarra como um gênero de banda, né? Eu, particularmente, eu acredito que é uma formação derivada da banda, mas a gente, ao meu ver, não pode classificar uma fanfarra como uma banda, porque senão não haveria distinção entre uma banda e uma fanfarra. Uma pequena curiosidade aí, né? Nas Forças Armadas, essa pequena abreviação que vocês vão ver aí no primeiro item das curiosidades, é convencionado, inclusive isso consta em regulamentos das Forças Armadas, que a classificação de fanfarra ela é dada a todas as formações de grupos instrumentais que estão lotadas em quartéis de artilharia, né? Então aí a gente vê que é uma coisa um pouco específica. Você pode ter, né, nessas ditas fanfarras, né, das Forças Armadas, você vai encontrar um grupo que ele é chamado de fanfarra, mas ele tem trompete, ele tem tuba, ele tem trombone. E aí, nesse caso particular das Forças Armadas, se você vê um grupo completo, ele tem, além da percussão, além dos instrumentos de metais, tem alguns instrumentos de madeira, vai ter um clarinete, vai ter uma flauta, aí você vai se perguntar por que essa formação está sendo chamada de fanfarra. Se nós estivermos em um contexto de Forças Armadas, né, atribui-se o nome de fanfarras aos grupos musicais que estão lotados, que eles ficam localizados ali em unidades de artilharia. Isso é algo que foi convencionado, isso é algo, evidentemente, que vai contra, né, a definição original do termo de fanfarra e contraria também o princípio, né, de banda, porque essa formação que eu acabei de falar, ela poderia ser enquadrada em uma banda, né? Outra curiosidade, trechos musicais de algum concerto, por exemplo, onde a gente tem uma execução que é destacada de metais, de instrumentos de metais, por exemplo, um trecho que tem bastante solos de trompete, ou naipe inteiro de trompete sola junto, a gente costuma atribuir essa expressão musical fanfarra, né, a aquele trecho onde há um destaque à execução dos metais, tá bom? Então, a gente pode se referir a esse tipo de trecho onde tem essa execução destacada de metais como fanfarra. Seguindo aí, nós vamos falar agora sobre as bandas marciais, né? A gente pode considerar como uma evolução da fanfarra, né? Ela segue, como vocês viram aí, ó, vou voltar no slide das fanfarras. Eu falei ali para vocês que é um grupo que normalmente ele toca uniformizado, certo? Ele tem alguns princípios marciais, às vezes eles fazem desfiles, às vezes eles fazem algumas apresentações em público. Então, a banda marcial, nesse sentido, né, ela já recebe exatamente esse nome de marcial. Marcial vem de marcialidade. E marcialidade é algo que é atinente aos militares, né? Aquela tropa que desfila, que marcha, né? Que faz alguma performance, ou seja, tocando ali, eles tocam e marcham, tocam e fazem algum tipo de coreografia, vira para um lado, vira para o outro, faz algum tipo de movimento, né? Então, a banda marcial segue esses princípios, como se fosse uma espécie de doutrina de bandas militares, né? Aquilo que a gente conhece como ordem unida, né? Que é quando você tem uma tropa disposta, aí já falando em ambiente militar, quando você tem uma tropa disposta à sua frente, você não consegue falar individualmente. Então a gente utiliza um princípio que se chama ordem unida, né? Através de voz de comando.
Então, quando você fala a palavra sentido, então os músicos, aliás, a tropa adotam uma determinada posição. Quando você fala descansar, a tropa adota outra determinada posição, e assim por diante. Então, esses princípios, inclusive os princípios de ordem unida, eles são seguidos, aliás, pelas bandas marciais, tá? É muito próximo ali de você ver uma banda militar se apresentando em um desfile e você vê uma banda marcial. A diferença qual? Basicamente que eles são, a banda marcial é civil, né? E a banda militar é militar, né? E aqui especificamente das bandas marciais, elas não têm os instrumentos de madeiras, ok? Então são baseadas essencialmente em instrumentos de metal e percussão, tá? E aí, já nos instrumentos de metais, eles têm a família completa, ok? Cabe a gente esclarecer também, eu falei que ela tem muita relação com as bandas militares, e a banda militar, ela sempre desfila, ela sempre está se apresentando ao ar livre, fazendo, às vezes, alguma coreografia, algum movimento ali enquanto toca, mas as bandas marciais mantêm essa relação e elas também algumas delas fazem concertos, tocam em teatros, enfim. Uma coisa não impede a outra, apesar delas terem essa característica de apresentações em ambientes abertos, fazendo alguma determinada performance, elas também, algumas delas, também se propõem a realizar concertos, apresentações em teatros, em um ambiente fechado, né, com alguma outra finalidade. Umas fazem até concertos até de repertório erudito, evidente que adaptado, né, porque a maioria dos repertórios eruditos são para uma formação de orquestra que pede alguns instrumentos que a banda marcial não tem. Porém, a banda marcial toca essas músicas de uma forma adaptada, né, ela se adapta à formação de músicos que você tem, tá? Normalmente, as bandas marciais, aqui também só a título de informação, ela incorpora algum grupo coreográfico aí nas imagens que vocês estão vendo, né, na imagem de baixo, é a imagem aqui da Lira de Mauá, a Corporação Musical Lira de Mauá, que é aqui da nossa cidade, né, muito bem representa a nossa cidade. Um detalhe relacionado diretamente com a banda Lira, mas atinente a todas as bandas marciais, são grupos instrumentais que participam de competições, inclusive internacionais, né? A nossa banda Lira aqui de Mauá, ela já saiu, inclusive, do país para participar de competições aí, de bandas marciais. Elas disputam entre si em uma série de quesitos, coreografia, afinação, postura, disciplina, enfim, uma série de itens que são avaliados, tá bom? Em termos de instrumentos de metais, ela é composta em suma, ou seja, resumidamente aí, por trompas, trompetes, flugelhorns, né, que é um instrumento auxiliar do trompete, o timbre é muito parecido com o do trompete, porém é um som mais aveludado, né? Tem o trombone, tem os eufônios e as tubas, isso em termos de metais, tá? Algumas delas podem incluir algumas trombetas, que aí às vezes quando a gente tem nas bandas marciais um músico que está iniciando, né, você não vai dar, por exemplo, uma trompa direto para um músico que está iniciando. Então, até ele formar, né, a musculatura aqui da boca, né, para poder tocar um instrumento de sopro, que a gente chama isso de embocadura, né, essa estruturação da região muscular aqui da boca, que é o que vai fazer ao longo do tempo você ir adquirindo um som mais bonito, conseguir controlar a afinação, você ter o domínio sobre o volume de som que o seu instrumento vai produzir, né? Isso aí a gente chama de embocadura. Né? Então, até o músico desenvolver isso, eles costumam dar um cornetão, né? Que é um primeiro instrumento apenas para o aluno ele ter o contato com o bocal, para ele poder ir assoprando, pegar, aprender como é que faz antes dele pegar um instrumento, às vezes, profissional. Tá? E a percussão das bandas marciais, ela costuma ser completa. Então, quase todos os instrumentos que você vai ver na família da percussão, tímpano, bumbo, carrilhão, os teclados, vibrafone, xilofone, todos os instrumentos de percussão que você vê em uma orquestra, você vê também em bandas marciais, tá?
Uma das curiosidades que está aí no papel, eu já falei para vocês, né, que é a questão delas participarem de concursos. E outro detalhe importante é que, aqui no Brasil, né, na nossa realidade, é o que mais se aproxima do que a gente vê aí fora do Brasil e que a gente conhece como Drum Corps, né? Você pode ver vários vídeos, né, das escolas nos Estados Unidos e em outros países vários aí, que eles formam essas, aqui o mais próximo seria a banda marcial, né? Essas drum corps são formações instrumentais que desempenham praticamente a mesma atividade que a nossa banda marcial aqui do Brasil, né? São instrumentos essencialmente de metais e acompanhados de percussão, e que eles tocam normalmente em estádios, fazem algumas performances, né? Deslocamentos, eles se apresentam muito em estádios de futebol americano, né? E eles formam desenhos lá com os músicos, formam letras, formam bandeiras, sabe? É umas coisas muito interessantes. Depois, quem tiver um tempinho livre, pesquise aí sobre Drum Corps. É bem interessante isso aí, tá? Aí a gente tem algumas imagens, tá? A imagem da esquerda é da Banda Lira de Mauá. Inclusive, eu estou nessa imagem aí, tocando, eu acredito que no ano de 2006, né, eu estou tocando eufone aí, eu sou um desses músicos que está tocando aí. E na direita vocês vão ver uma banda marcial fazendo uma performance, fazendo uma coreografia, digamos assim, em um estádio. Muito provavelmente essa imagem aí eu não conheço, né? Não é uma imagem particular minha, do meu acervo de imagens, mas provavelmente eles estão em um concurso de bandas, né? Que é isso que ocorre em um concurso de bandas. Apenas a título de informação, esses concursos de banda, eles avaliam tudo, tá bom? Tudo mesmo, né? Desde a parte coreográfica, tem um corpo coreográfico, né? Com o pessoal que executa a ginástica rítmica, tem essa coreografia dos músicos que eles tocando fazem essa coreografia, esse movimento, e tem a parte pós-coreográfica, que é onde eles apresentam uma espécie de concerto. Eles tocam duas músicas, né? As ditas músicas de confronto, que são músicas onde é avaliado aí especificamente a qualidade técnica dos músicos e a execução musical desse grupo aí. Tá? É uma coisa bem, bem interessante mesmo, né, de você assistir, inclusive quem tiver a oportunidade de fazer parte também, pelo menos para conhecer, é muito interessante. Falando agora sobre as bandas de música, gente, é uma formação muito similar à das bandas marciais, ok? Porém, eu diria que praticamente a única diferença, né? É evidente que tem mais, mas eu estou falando de uma forma mais genérica, né? A diferença que salta aos olhos dela para a banda marcial é que na banda de música ou na banda musical a gente passa a ter os instrumentos de madeiras, né? A saber, os clarinetes, os saxofones, as flautas, enfim. Em regra, as bandas, né? Elas não abrangem todos os instrumentos de corda, as bandas de música, né? Não, você não vai ver uma banda de música, né? Ou uma banda que o pessoal costuma chamar, né? As bandas musicais ou bandas de música costuma chamar simplesmente de banda. E via de regra, uma banda não tem instrumentos de cordas, tá bom? O pessoal costuma fazer muita confusão, quem não tem esse conhecimento, costuma chamar banda de orquestra, orquestra de banda. Então, uma primeira diferença entre banda, né? Lembrando que eu estou falando do termo genérico banda, não estou falando de banda sinfônica, tá? Uma coisa é diferente da outra. Então, falando em termos de banda, né? A banda, ela não agrega nos seus quadros os instrumentos de corda, tá bom? Então, essa é a diferença básica. Então, quando eu estiver falando de banda, vocês podem, por associação, se remeter a esse conceito de bandas de música ou bandas musicais, em regra, sem instrumentos de corda. Porém, né, não tem instrumento de cordas, mas ela pode agregar alguns instrumentos de base. Quais são, né, os instrumentos de base?
é o que alguns chamam popularmente aí de instrumentos de cozinha, né, que é a guitarra, contrabaixo, teclado, esses instrumentos que normalmente eles acompanham, né, bandas com conjuntos vocais, né, isso aí já totalmente fugindo do nosso gênero de música erudita, música essencialmente instrumental, né. Essa formação, né, ela pode variar. A formação de banda ela não é uma formação exclusiva, né? Ela sempre vai ser dessa forma. Por quê? Primeiro ponto, as bandas de música ou bandas musicais, elas são a formação padrão adotada pelas bandas militares, né? E aí, já de start, já desse ponto, a gente já pode observar um primeiro detalhe importante. Qual é? As bandas militares, que são bandas de música ou bandas musicais, elas têm duas atividades possíveis, né? Ela toca tanto na área marcial, ou seja, toca ali marchando, fazendo alguma coreografia, etc e tal. As bandas militares, elas têm essa habilidade, elas costumam atuar nesse meio, e elas também têm condições de fazer apresentações que a gente chama de indoor, né? Apresentações em teatros, em locais fechados, tocar concertos, né? Então é um grupo que abre um leque de possibilidades à banda de música, né? E aí são essas duas variedades que a gente pode ter. A gente tem, em alguns casos, a gente tem bandas de música que elas são essencialmente bandas indoor, né? Só vão tocar em concertos, né? Essa banda que vocês estão vendo aí na parte de baixo, né? Na imagem de baixo, é uma banda que toca essencialmente indoor, né? Uma banda que só toca sentada. Ela só vai tocar sentadinha ali, com partitura, com estante, ela não faz desfile, ela não faz coreografia, não faz nada, ela só faz concerto e ela também se chama banda musical, né? Ou banda de música, ou como alguém pode chamar genericamente de banda, só banda, tá? Enquanto as bandas militares e algumas bandas de música civis também, elas adotam essa, essa outra linha de trabalho, que é a linha de se fazer desfiles, de se fazer coreografias, etc. E, eles agregam essa função também, né? Uma característica dela é que a banda ela é muito versátil, né? A banda ela consegue ter um bom desempenho, um bom resultado, tanto em apresentações, você fazendo coreografias, você fazendo alguma performance, fazendo um desfile, etc., quanto você fazendo concerto. É uma banda que você tem essas duas possibilidades sem você perder qualidade, né? Como eu já disse, se você estiver trabalhando a nível de orquestra, você vai ter muitos instrumentos a mais. Então, quando você pegar um repertório que originalmente foi escrito para a orquestra, você for trazer ele para a banda, né, o maestro ou o arranjador daquela banda vai ter que fazer algumas adaptações. Porém, esse conjunto consegue sim tocar sem prejuízo de qualidade de execução. Você consegue ouvir um clássico ali de Mozart sendo executado por uma banda. A única diferença é que vão haver algumas adaptações, tá, gente? Aí vocês estão vendo também nessas imagens duas possibilidades de banda, tá? Bandas de música, a banda que toca fazendo desfiles, que toca fazendo apresentações, e também a banda que toca só indoor, ou seja, só fazendo apresentações em locais fechados ou essencialmente sentados, essencialmente com estantes, né? Uma outra característica que eu acabei deixando passar, né? E ela que abrange tanto as bandas de música, essas que adotam o estilo marcial, quanto as bandas marciais propriamente ditas, é que quando elas adotam essa forma de agir, de fazer também apresentações, desfiles, e coreografias, eles tocam de cor, tá bom? Então, todo músico de banda militar, todo músico de banda marcial, ele tem por obrigação que decorar o repertório que ele vai tocar, tá bom? Porque você num desfile, você não tem condições de estar com uma partitura na sua frente. Então, é exigido desses músicos que eles decorem todo o repertório, né? Isso aí
mais ainda nas bandas militares do que nas bandas marciais, mas nas marciais também, né? Porque as bandas militares, elas tocam um repertório muito vasto, muito variado. Eu acredito que são, em média, aí pelo menos 50 músicas que todo músico militar tem que ter essas músicas de cor e salteado, né? O maestro, ele simplesmente vai falar música tal, vai contar 2 tempos e vai entrar, e toda a banda tem que saber esse repertório de cor, tá bom? Isso aí, já nas bandas musicais que tocam nessa forma que vocês têm aí na imagem que está à direita da tela de vocês, né? Evidente que isso não acontece, né? Porque o músico, ele está sentado, ele está tranquilo. Vocês podem ver que tem até água aí do lado das cadeiras. Então é uma outra realidade. Eles têm a partitura na frente deles, têm essa possibilidade de estar fazendo a leitura na hora da apresentação. Próxima categoria musical aí, já caminhando para o final, né? Nós temos as bandas sinfônicas e também vamos falar sobre as bandas filarmônicas, né? Então, essa é a formação mais completa da categoria das bandas, né? Porque ela engloba também alguns instrumentos da família das cordas, né? A saber aí, na banda sinfônica, nós vamos ter o violoncelo, nós vamos ter o contrabaixo, nós podemos ter, não são todas que tem, mas a formação, ela te abre esse precedente de você ter também um piano acompanhando e de você ter uma harpa acompanhando. Então, em termos de banda, né, é a formação mais completa que nós temos na categoria de bandas, tá bom? Então, diferente das bandas marciais ou das bandas musicais, esse tipo de formação, a banda sinfônica ou a banda filarmônica, ela não permite que você faça apresentações outdoor. Você não vai poder fazer desfiles com uma banda sinfônica. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com violoncelo, por exemplo, né? Como que alguém vai desfilar, né, fazer um desfile com um violoncelo? É impossível, né? A pessoa não tem como tocar andando ou marchando, carregando um violoncelo e continuar tocando com ele. Não tem condição de você fazer um desfile com um contrabaixo, não tem condição de você fazer um desfile com uma harpa, com um piano, né? Enfim. Então, a banda sinfônica, ela é uma banda que ela é voltada exclusivamente para apresentações do tipo indoor, né? Lembrando, elas podem tocar a céu aberto? Podem tocar a céu aberto, né? Indoor é um termo que a gente costuma convencionar para quando o músico toca ali sentadinho, bonitinho, na frente da estante, com a partitura, né? Apresentações às vezes em teatro, pode até ser em céu aberto, mas normalmente sempre tem uma cadeira, né? Porque o violoncelo não consegue, né? Alguns instrumentos da orquestra, aliás, de banda sinfônica, né? Eles não conseguem tocar em pé, né? Não é uma questão de eles quererem ou não querer, né? Eles simplesmente não conseguem, não tem como você colocar um violoncelista para tocar de pé, né? Isso é uma coisa inviável, né? A harpista, né? Quem toca o instrumento chamado harpa, né? Eu acredito também que seja praticamente, eu não tenho conhecimento específico sobre a harpa, mas eu acredito que também é inviável uma harpista tocar de pé, né? Como outros instrumentos também. Então, bandas sinfônicas ou bandas filarmônicas, nós temos esse tipo, exclusivamente esse tipo de apresentação, tá bom? Elas são especializadas em concertos, tá bom? Aí, como eu já falei, essa segunda observação, né, não permite em razão dos instrumentos de cordas, e a composição, né, mais abrangente com relação às bandas de música, ela permite a execução de um repertório um pouco mais eclético, né? Ou seja, tocam também repertório de músicas populares, né, quanto músicas eruditas, né? A banda sinfônica tem essa possibilidade de tocar música de todos os estilos musicais que a gente possa imaginar. Mais uma vez eu chego no ponto, né? Alguém pode estar se perguntando, mas professor, Bach, ele escreveu uma composição dele lá exclusivamente para orquestra. Como que uma banda sinfônica vai tocar se a banda sinfônica não tem violinos nos seus quadros, né? O que vai ser feito? Vai ser feito uma adaptação, né?
aqui fugindo um pouco do conteúdo dessa aula, mas normalmente o pessoal vai pegar o que estava escrito originalmente para os violinos e vai colocar para as flautas tocarem, ou talvez para os clarinetes, enfim, vai ser feita uma adaptação desse repertório para que a banda consiga tocar o repertório que foi originalmente escrito para orquestra, foi escrito e pensado para orquestra, ok? Isso é o que acaba não impedindo nenhum grupo de executar qualquer tipo de repertório que seja, né? Por mais que esse repertório tenha sido escrito originalmente para e pensado também para uma outra formação, se você fizer a devida adaptação, ele pode ser, vamos dizer, reinventado, arranjado, adaptado para aquela outra formação, tá? Continuando aí a explicação, né? Apenas fazendo observação, né? Eu falei para vocês que a banda sinfônica ela abrange alguns instrumentos de corda, né? O violoncelo, contrabaixo, piano e harpa. E ela não abrange os violinos e as violas, ok? Então, uma banda sinfônica não tem violinos, uma banda sinfônica não tem violas, tá? Essa é uma das características que difere as bandas sinfônicas das orquestras sinfônicas, a ausência, né, na banda sinfônica dos instrumentos chamados violinos e violas, tá? É uma das características, existem outras, posteriormente a gente vai chegar nesses detalhes aí. Pessoal, a palavra sinfônica, ela se deriva de sinfonia, né, que significa todos os sons juntos, mais ou menos algo próximo aí. Pode ver que o sinfonia, a harmonia, o sufixo da palavra, o finalzinho da palavra é muito próximo, e a harmonia também a gente tem esse conceito de vários sons sendo executados simultaneamente. Por muitos anos, gente, esse conceito de orquestra sinfônica, esse conceito de banda sinfônica, especialmente aqui no Brasil, né, ele foi atrelado, ele foi vinculado a conjuntos, a grupos que são estatais, né? Então, muitas pessoas, e até então era isso que acontecia na prática, né? Muitas pessoas associavam o conceito de uma banda sinfônica a uma banda que é uma banda estadual, que é uma banda federal ou que é uma banda municipal, né? Porque em regra, a maioria dos grupos que são sinfônicos, eles são estatais, né? Nós temos aí a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, nós temos aí a Orquestra Sinfônica Municipal, aliás, a Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo, né? Enfim, acabou se vinculando essa palavra sinfônica a essa questão de ser um conjunto que é mantido, né, que é administrado pelo Estado, e na verdade não é. Principalmente hoje a gente vê grupos sinfônicos que não são mantidos pelo Estado, até porque a crise cultural que está hoje, quase nenhum grupo cultural é mais sustentado exclusivamente pelo Estado. Então, essa relação de sinfônica tem muito mais a ver com isso que a gente acabou de falar, com a relação com a palavra original, né, da sinfonia, com relação a todos os sons sendo executados juntos, né, do que com essa relação de ser um grupo estatal, né, ou não estatal, tá? E no Brasil, a maioria das bandas sinfônicas, né, elas são sim estatais, né? É claro que de 2010, 2012, 2014 para cá, né, foi havendo um desmonte das bandas, né? Então, nós tínhamos aí a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, uma das melhores bandas sinfônicas da América Latina, né? E ela foi desmontada, né? Em governos anteriores, eu não vou entrar em questões políticas, enfim, né? Mas quem perde com isso é a cultura, né? Uma série de bandas e até orquestras sinfônicas foram extintas, né? Isso é um prejuízo enorme, mas isso aí não é conteúdo da aula, né? Só para vocês entenderem. Então, até esse desmonte cultural acabou contribuindo para a gente desvincular esse conceito de que um grupo sinfônico ele essencialmente, ele é sempre um grupo que vai ser estatal, mantido pelo Estado, mantido pela República, pela União, né? Não é. Como a gente tem aí que alguns grupos, eles são sinfônicos e também eles não têm relação com o Estado. Um exemplo que eu coloquei aí, né, eu coloquei salvo raras exceções,
que a gente tem a Banda Sinfônica Paulista, né? A Banda Sinfônica Paulista, ela foi um grupo formado por um colegiado de músicos que eles resolveram entre si se juntar, né? A grande maioria desses músicos da Banda Sinfônica Paulista, apenas a título de informação, são os músicos que foram demitidos da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, que não sei como fizeram isso, mas a grande maioria eram músicos concursados, alguns ainda conseguiram ser redistribuídos, outros realmente foram demitidos, né? Não sei qual o embasamento jurídico que foi usado, mas enfim. Então esses músicos se reuniram e formaram a Banda Sinfônica Paulista, né? E por que formaram a Banda Sinfônica Paulista, né? É um conteúdo complementar à aula, né? Antigamente, gente, para o poder público estabelecer, criar alguma coisa, bastava uma lei, né? Ou seja, vinha o prefeito de determinada cidade e ele elaborava a lei, Lei 10.001. Aí lá, o primeiro artigo, esta lei estabelece a criação da Banda Sinfônica Municipal da cidade tal. Aí, artigo 2, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, a partir de amanhã, aquela cidade já tinha uma banda, né? Ótimo, já estava a banda formada, já se contratava os músicos, comprava instrumentos, enfim. Hoje em dia, né, em razão de corrupção, uma série de coisas que acontecem aí, os órgãos estatais, né, as prefeituras, o Estado e a União, eles não criam mais grupos dessa forma, né? Funciona de que forma? Você estabelece o grupo primeiro, apresenta essa proposta, né, para o poder público, ele pode adotar ou não, vamos dizer, apadrinhar esse grupo, né? Então, você não vê mais alguns grupos que são simplesmente estabelecidos por meio de lei. E quando são estabelecidos por meio de lei, porque o poder público ele já conhece as pessoas que estão administrando, eles já apresentam a proposta, às vezes eles já têm um portfólio de trabalho informal que aí eles apresentam e falam assim, ó, nós já temos o grupo formado, e aí o poder público compra essa ideia e aí ele estabelece essa lei que cria, institui aquela banda, aquela orquestra, enfim. Hoje em dia é muito mais difícil. Então, qual foi a iniciativa desses músicos da Banda Sinfônica Paulista? Eles se reuniram, formaram por iniciativa própria um grupo, né, que é a Banda Sinfônica Paulista, para quê? Estruturaram um estatuto da banda, estruturaram tudo, tem maestro, tem diretor artístico, tem tudo, ninguém recebe nada. Para quê? Porque eles já têm um grupo formado, um grupo que já realiza apresentações, para que eles simplesmente apresentem esse projeto para o poder público, vamos dizer, adotar esse grupo e começar a financiar, a pagar os salários, etc. e tal, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, governador nenhum, né, ou prefeito nenhum, da noite para o dia vai estabelecer uma lei lá, criando uma nova banda, uma nova orquestra, simplesmente do nada, como se foi feito aí nesses anos atrás, como surgiu na época a Orquestra do Teatro Municipal de São Paulo, como surgiu a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, enfim, tantos outros grupos que simplesmente surgiram através de uma ideia que foi colocada no papel e depois que se colocava no papel é que o grupo ia surgir. Hoje em dia, não. É muito mais trabalhoso para se estabelecer esses grupos. Vamos seguir aí para a gente ver um pouco sobre as bandas filarmônicas agora, gente. Bandas filarmônicas, né? Estruturalmente falando, né? Ou seja, a formação de uma banda sinfônica e a formação de uma banda filarmônica, elas são exatamente iguais, né? Então aí, a palavra filarmônica deriva-se, né, o prefixo dessa palavra do grego filo, que significa amigo de. Na prática, é uma expressão, esse filo, que se remete à filantropia, tá? No contexto atual, isso aí aplicando a nossa realidade. Os grupos filarmônicos, né, as bandas filarmônicas, né, são grupos com algum tipo de financiamento autônomo, ou seja, não dependem diretamente de algum órgão estatal, não são controladas aí diretamente pelo Estado. E algumas, e a grande maioria delas, são instituições sem fins lucrativos, né? Elas não são mantidas de forma alguma pelo Estado, algumas poucas ainda são
filarmônicas e recebem alguma ajuda de custo, alguma verba, mas não dependem, elas não são mantidas exclusivamente pelo Estado, né? As decisões, né, a diretoria desse grupo, ela é autônoma do grupo, né? As decisões do grupo, elas não são tomadas pelo Estado ou por alguma instituição que o Estado determina para gerir aquela banda ou aquele grupo instrumental, tá bom? Então, esse é o conceito, né? A questão deles terem um financiamento autônomo ou de serem grupos sem fins lucrativos, ela não quer dizer que, por exemplo, uma orquestra filarmônica, uma banda filarmônica, ela vai sempre fazer apresentações gratuitas. Não, não é isso que eu estou dizendo para vocês, tá bom? Eu estou dizendo para vocês que a administração desse grupo, ela não depende do Estado, ou ela pode ser sem fins lucrativos. Porém, muitas vezes os grupos filarmônicos pagam salários para os seus músicos, né? Então, às vezes, eles dependem para a estrutura desse conjunto filarmônico funcionar, eles dependem de alguma verba que entre também. Então, eles têm que vender ingresso para fazer apresentação, enfim, é vida normal. A única diferença é com relação à gestão, à administração desse grupo, que ela ou é sem fins lucrativos ou ela é de capital próprio, capital privado, né? Alguém que financia, às vezes alguma instituição privada que financia aquele determinado grupo. Então, daí a gente tem essa relação e a gente faz essa diferença entre as bandas sinfônicas e as bandas filarmônicas, ok? É um conceito que está mais relacionado com a parte da gestão do grupo, digamos assim. A estrutura, né, os instrumentos que a compõem são exatamente iguais. Você vê uma banda sinfônica e uma banda filarmônica, visualmente você não consegue distinguir, tá? É a mesma estrutura. Aí nós temos duas imagens, tá? A imagem que está à esquerda da nossa tela, tá? É uma foto que foi tirada da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, tá bom? Meu professor, né, eu estudei alguns anos na ULM, né, Universidade Livre de Música, hoje se chama EMESP, né, Escola de Música do Estado de São Paulo. Meu professor tocava nessa banda sinfônica aí. Nessa foto, inclusive, um dos eufonistas que está aí, o Rafael Mendes, ele é cristão, ele estaria participando conosco aí nesse encontro de músicos. Ele está tocando hoje, se eu não me engano, na Inglaterra, né? Ele era músico da banda sinfônica do Estado de São Paulo. Quando ocorreu o desmonte da banda sinfônica, ele ficou um tempinho desempregado, depois recebeu uma oferta de emprego numa banda lá na Inglaterra e foi para lá. Ele vem alguns períodos e passa férias aqui no Brasil. Tá? É evidente que com essa pandemia, a maioria dos planos foram postergados, adiados, enfim, né? Essa foto aí à direita é um conjunto, uma banda sinfônica, tá? E vocês podem observar aquilo que eu falei com relação à estrutura do grupo. Nos dois, vocês vão ver instrumentos de cordas, né? Você vê aí nas duas imagens, você consegue ver os violoncelos, né? E se a imagem tivesse um pouquinho maior, vocês veriam também os contrabaixos, tá? Então, abrange alguns instrumentos de corda. A banda sinfônica ou filarmônica abrange alguns instrumentos de corda, não todos. Não abrange os violinos e não abrange as violas, ok? Seguindo, né, nós chegamos aí nas orquestras, né? Orquestras são grandes formações, né, em geral. Né? Essa primeira tela aí que vocês estão vendo, né, o título dela é Orquestras Diversas. Por quê? Infelizmente, a gente sabe que muitos termos que são adotados, né, até pessoas que formam um grupo e simplesmente colocam o nome daquele grupo de orquestra. Né? Olha que bonito. Montei um grupo, tem 3 músicos, vou chamar de orquestra. Infelizmente, tem gente que faz isso, que não segue o gênero, a origem da palavra orquestra. Então, geralmente, essas grandes formações de músicos são chamadas aí popularmente, não tecnicamente, mas popularmente, são chamadas de orquestras, tá? Esses grupos, apesar do nome que recebem, eles não refletem
estruturalmente a formação de uma orquestra, né? Tratando-se apenas de um uso popular, salvo quando alguns deles, né, eles preservam as relações com o repertório de orquestra. Então, aí, vocês estão vendo na imagem de cima, uma orquestra de trombones, tá? Então, é um grupo gigantesco de trombones que se reuniu, eles se dedicam a um repertório orquestral, essa orquestra de trombone aí, eu esqueci, me fugiu a memória agora o nome desse conjunto, mas eles tocam repertório orquestral. É impressionante você ver um grupo só de instrumentos de metais, né, trombones, né, claro que você tem aí trombone alto, trombone tenor, trombone baixo, tem vários tipos de trombone, uma grande variedade de trombones, né, e eles, através de adaptações, eles conseguem trabalhar com repertório orquestral, né, repertório que foi originalmente escrito para uma vasta gama de instrumentos. É bem interessante, né, e aí as pessoas às vezes chamam esses conjuntos de orquestra. Aí você vai ter aí alguns exemplos que nós colocamos aí para vocês, né, orquestra de saxofone e combo da ELM. ELM é uma escola de música. Orquestra de metais de Tatuí, né? Orquestra Filarmônica de Trombones da Congregação Cristã do Brasil, né? E tem uma série de outras formações que o pessoal chama de orquestra, né? Vocês já devem ter ouvido falar na orquestra de violeiros acho que de Santo André ou de Ribeirão, não sei. Então, é o que eu quis dizer. Usualmente, eles utilizam o título de orquestra nos grupos musicais, né? Alguns até a fim de atribuir ou transmitir a ideia de que aquele grupo tem uma maior qualidade, né? A título de informação, existe um pequeno preconceito com relação às bandas, né? Algumas pessoas encaram uma banda, o que eu quero dizer, inferiorizam a banda, as formações de banda com relação às formações de orquestra, né? Como eu disse no início, eu discordo completamente. Eu acho que você tem plenas condições de fazer boa música com uma banda, seja ela sinfônica, marcial, fanfarra, etc. Você pode fazer boa música, né? Música de excelente qualidade com qualquer tipo de grupo que você se propõe a montar, desde que você tenha compromisso, seriedade, responsabilidade, dedicação, enfim. Mas tem gente que inferioriza, que diz que músico de orquestra é músico melhor que um músico de banda. Eu, particularmente, opinião particular minha, discordo, mas existem autores que, inclusive, eles escalonam o nível técnico das pessoas, dizendo que o nível técnico, vamos colocar de 0 a 10 aí, né? O nível técnico do músico para tocar na fanfarra é nível 2, o nível técnico de um músico para tocar numa banda marcial é nível 3, nível 4, uma banda sinfônica é nível 6, nível 5, e assim por diante, né? Que o músico ele vai se graduando tecnicamente falando até poder chegar numa orquestra. É evidente que a orquestra tem algumas peculiaridades, né, especialmente com relação à dinâmica, né, o músico ele tem que ter muito controle do volume de som dele, porque ele está trabalhando com instrumentos de cordas, né, então se um trompete soprar com toda a força próximo de um violino, né, você não vai conseguir ouvir o violino. Então, esse é um dos detalhes técnicos que o músico que toca em orquestra tem que ter, né, ele tem que saber se controlar, tem que saber se comportar dependendo do grupo em que ele estiver tocando. Mas isso aí, eu acho que o músico que ele é profissional de orquestra, ele pode muito bem ser profissional em uma banda sinfônica também. Eu não vejo dessa forma, né? Mas cabe aqui esclarecer isso para vocês, né? Cada um tem a sua opinião. Seguindo, agora entrando nas orquestras sinfônicas. Pessoal, de cara, olhem as imagens que estão aí no lado direito da tela de vocês. São orquestras são, em suma, em geral, são grupos instrumentais gigantes, tá? Grupos muito grandes mesmo, né? O primeiro item que vocês veem aí no texto, orquestra sinfônica é a categoria mais abrangente dos grupos instrumentais. Então, gente, muito instrumento mesmo, tá? Tem instrumentos aí que eu garanto que se você for assistir
alguns concertos da USESP, vocês vão ver lá instrumentos que alguns de vocês não devem nunca ter visto eles na vida, né? Então, a formação da orquestra sinfônica é a mais abrangente que vocês têm. Pega uma enorme gama de instrumentos. E, em razão disso, também, né, é um dos motivos pelos quais a orquestra costuma ser o maior grupo de formação de instrumental que nós vamos encontrar aí, tá? Seguindo a formação padrão, né, de uma orquestra e a proporção pré-definida em termos de limite aí do volume de emissão sonora, isso que a gente já estudou, né? O que eu estou falando de volume de emissão sonora? Né, a intensidade, né, a dinâmica ali, vamos se aproximar ali do piano, do forte, mezzo forte, enfim, aquilo que a gente já estudou, né? Então a orquestra, ela é uma formação que ela respeita a proporção do volume sonoro que cada instrumento pode produzir. Ou seja, né, nas orquestras tem uma proporção pré-definida. Por exemplo, você pega aí um trompete, né, com relação aos violinos, por exemplo. Algumas orquestras, né, adotam essa proporção que varia de 6 violinos a 10 violinos para cada um trompete, né? Para quê? Para que aqueles 10 violinos, por exemplo, eles estejam em condição de ser de que o ouvinte possa escutar aqueles 10 violinos com eles tocando ao mesmo tempo em que um trompete toca, né? Porque o som de um trompete é muito mais forte do que o som de um violino. Então, as orquestras, por padrão, elas adotam essa proporção, elas respeitam essa proporção. Então, você vai ver que a família das cordas em uma orquestra, ela costuma ser gigantesca, né? Você vai ter aí, em instrumentos de cordas, algumas orquestras costumam ter em torno de 40 instrumentos só de cordas, né? 25 violinos, 30 violinos, né? 10, 12 violoncelos, 8 contrabaixos, né? Então, grande parte da orquestra é formada essencialmente aí, basicamente, só de instrumento de cordas, né? Porque eles respeitam essa proporção. Então, se eu falei para vocês aí que, respeitando essa proporção, você vai ter de 6 a 10 violinos para cada um trompete na orquestra, se essa orquestra for tocar uma determinada peça que tenha 4 trompetes, você vai ter aí quase 40 violinos na orquestra para que os violinos consigam competir em termos de volume sonoro com os trompetes, para que eles consigam tocar em harmonia, né? Pessoal, aí surge a pergunta, né? Grupos que não seguem essa estrutura pré-definida, eles podem ser chamados de orquestra também? Podem, né? Porém, se na sua orquestra você não tem condições, você não tem músicos suficientes para suprir, para seguir essa proporção, você tem que fazer o quê? Você vai ter que microfonar as cordas. E isso demanda uma série de outras coisas. Por exemplo, você coloca o microfone no violino e tem um trompete tocando atrás do violino, muito provavelmente, se esse microfone que está no violino não for um microfone específico, né, um microfone over, né, que ele é direcional, ele só capta o local para onde ele está direcionado, ou seja, colocado para captar, né, aquele microfone que está no violino, ele vai também captar o som do trompete. Então, quando você não segue a formação, vamos dizer, a proporção padrão de uma orquestra, você tem que fazer essas adaptações aí. E também é evidente que, quando nós estamos falando de orquestra, como eu já falei, os músicos têm que ter uma disciplina rigorosa, né, de, vamos dizer, colocar o pé no freio, né? Um trompetista, ele não vai tocar fortíssimo o tempo todo, principalmente não vai tocar fortíssimo enquanto o violino estiver tocando junto com ele. Ele tem que ter a disciplina de saber se comportar no grupo em que ele está inserido, ou seja, tocar de uma maneira em que se ouça o trompete e se ouça também as cordas, tá bom? Essa questão da disciplina é muito mais importante do que, às vezes, você microfonar um
violino, né? Não adianta você microfonar o violino se o trompete está descendo a boca lá, tocando forte pra caramba. Não vai ter condição. Mesmo que você microfone o violino, ninguém vai conseguir ouvir, né? Mas isso é um outro detalhe. Então, voltando ao conteúdo da aula, né? Seguindo a formação padrão e a proporção pré-definida em termos do limite de volume de emissão sonora peculiar de cada instrumento, a orquestra sinfônica se situa na casa de 100 músicos, em média, tá? Isso aí eu disse em média. Tem algumas orquestras que, dependendo da peça que eles vão executar, tem até mais músicos que isso, né? Ela engloba, além dos instrumentos previstos na banda sinfônica, ela engloba também toda a família de cordas, ou seja, em uma orquestra sinfônica você vai ter os violinos, você vai ter as violas, você vai ter os violoncelos, você vai ter a parei aqui um minutinho só para ler a mensagem aqui da Josimara. Falou que tocava flauta e que era muito difícil porque os metais tocavam muito alto, eles tinham que oitavar as partituras. Realmente acontece isso mesmo, né? Para que o instrumento ele acaba se sobressaindo mais quando ele está trabalhando na região aguda. Então, alguns instrumentos costumam tocar uma oitava acima para que eles consigam aparecer. É evidente que isso não é o correto. O correto é que os metais tenham a disciplina de tocar piano, né, ou pelo menos mezzo piano, para que se possa ouvir tanto os metais quanto as cordas, quanto os instrumentos de madeira, enfim, né, a disciplina em uma orquestra ela é primordial, gente. Então, vamos fazer uma comparação aí, que essa comparação sim pode ser feita, né, com relação aos músicos de banda sinfônica e os músicos de orquestra. Então, alguns músicos de banda, né, o que difere deles, eu não vou dizer que ele não seja, ele não tenha potencial, né, não seja um exímio músico, ele é um músico bom sim, né, mas às vezes os músicos de banda, eles não têm tanta disciplina assim, né, para tocar em uma orquestra. Você pega um músico que ele está habituado a tocar em uma orquestra, onde ele pode soprar um pouquinho mais, né, se você colocar ele na orquestra, ele vai acabar derrubando a orquestra, né, porque vai ser, se for um trombonista que toca muito forte, você colocar ele para tocar numa orquestra vai parecer que é um solo, a música inteira vai parecer que é um solo de trombone, porque só o som dele vai aparecer, né? Isso está errado. Você tem que ouvir o conjunto. Uma pequena observação aqui, gente. Nem sempre eu consigo acompanhar o chat, então se alguém tiver alguma dúvida ou alguma consideração, vocês podem abrir também para participar, fazer uma pergunta sem problemas. Na medida do possível, eu vou também acompanhando aqui o chat. Tá? Continuando aqui, o penúltimo ou antepenúltimo slide, esse das orquestras. Como eu disse, ele engloba, além dos instrumentos previstos na banda, ele engloba toda a família das cordas, porém, aliás, antes de falar disso, né, na orquestra, eu já disse para vocês, ela recebe, a família inteira das cordas, elas recebem uma ênfase especial, né? A cara de uma orquestra são os violinos, são as violas, são as cordas, né? Então, todos os instrumentos têm que respeitar a presença das cordas, né? E graduar a dinâmica, a intensidade, o volume de som deles em razão das cordas, tá? Saber respeitar o determinado trecho. Mas, gente, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu não estou falando que o músico tem que ter bom senso, vamos dizer, por conta própria. Não. Nas músicas, elas vão estar escrito lá na partitura, lá, dinâmica piano, né? É que alguns músicos que tocam em bandas, eles estão acostumados a fazer o piano, quando aparece um piano na parte, eles estão acostumados a tocar para eles um mezzo forte como se fosse um piano, né? Porque o grupo em que, o conjunto, o contexto em que eles estão inseridos na banda permite isso, que ele toque um pouquinho mais forte. Na orquestra, não. Na orquestra, um piano realmente tem que ser um piano. Você tem que tocar realmente com quase nenhum volume de som para que você possa ouvir os demais instrumentos, tá? Isso aí é muito nítido, isso aí é muito evidente na orquestra. Tanto que eu acredito que você já deve até ter reparado nas aulas passadas, os trechos de orquestra que a gente coloca, eles
tem alguns momentos na música que é quase inaudível, né, de tão piano que aquela orquestra toca, e se você olhar, você vai ver que o músico ele está tocando, é que ele está tocando tão piano, né, ele tem uma capacidade de tocar tão piano, né, e olha, eu falo para vocês que isso, o tocar piano, tocar baixinho, tocar sem volume musical, é mais difícil do que tocar forte, tá? Exige muito mais técnica, muito mais estudo para você tocar piano do que você tocar forte, né? Isso aí, eu tô falando aqui, mas vocês só vão descobrir isso na prática. Vocês vão ver que tocar forte é facinho, tocar piano é que é difícil. E aí, praticamente finalizando a questão das orquestras sinfônicas, em regra, uma orquestra sinfônica não recepciona, ou seja, ela não tem nos seus quadros alguns instrumentos. Quais são eles? Os saxofones e os eufônios, por exemplo. Algumas orquestras, elas ainda tiram outros instrumentos além desses instrumentos que eu falei para vocês, que são os eufônios e os saxofones. Eufônio, para quem não conhece, é um instrumento, vamos dizer, um instrumento que veio depois do bombardino, né? Alguns chamam de bombardino sinfônico. Então, vulgarmente, a gente conhece ele como bombardino. Então, nas orquestras não tem. Uma observação que cabe a gente fazer aqui. Não tem, nos quadros da banda sinfônica, não tem eufônio e não tem saxofone. Isso quer dizer que nunca uma orquestra pode tocar com um eufônio ou com um saxofone? Pode, né? Eventualmente, em um concerto ou em outro concerto, quando uma orquestra vai executar uma peça na qual o compositor ele escreveu também uma linha de execução ali para o eufônio, ele também escreveu uma linha de execução ali para saxofone, abre-se uma exceção e naquele concerto específico, a orquestra convida um saxofonista para acompanhar a orquestra, ela convida um eufonista para acompanhar a orquestra, e isso não vai ter prejuízo nenhum. Porém, esse músico ele não faz parte dos quadros permanentes dessa formação musical, que é conhecida como orquestra sinfônica, tá? Gente, vocês podem ver aí no próximo quadro, eu já coloquei direto a foto de uma orquestra e não falei da orquestra filarmônica. Por que eu não falei da orquestra filarmônica? Porque ela segue o mesmo conceito, exatamente o mesmo conceito da banda filarmônica. A diferença que existe entre a banda sinfônica e a banda filarmônica é a mesma diferença que existe entre uma orquestra sinfônica e a orquestra filarmônica, está muito mais associada com relação à gestão, né, desse grupo instrumental. Vamos lá, gente. Na imagem da esquerda, vocês estão vendo uma orquestra sinfônica formada e disposta. E à direita, vocês estão vendo exatamente a formação que está disposta lá, né? Apenas alguns instrumentos que não estão nessa imagem, mas aí é para vocês terem noção de como é formada uma orquestra. Olhem a quantidade de instrumentos de corda que vocês têm e a quantidade pouquíssima de instrumentos de metais e madeiras que vocês têm aí, né? Ou seja, vocês estão vendo ali, ó, tem 2 trompetes só. E olha a quantidade de violinos que tem aí. Os violinos são esses que estão mais à esquerda aí na orquestra. As violas estão na frente, né? Imediatamente à frente do maestro. Os violoncelos aí são a primeira fileira à direita e a segunda fileira, ou última fileira aí, são os contrabaixos. Então vocês veem que a orquestra segue realmente esta estrutura, tá? Aliás, a grande maioria das orquestras profissionais, elas procuram seguir essa proporção normal que se exige aí de uma orquestra para que ela tenha um bom desempenho, tá bom, gente? E assim, com esse slide, a gente finaliza o conteúdo dessa aula. Mais uma vez, gente, eu vou deixar aí na tela para vocês as referências bibliográficas, depois eu vou extrair essa apresentação aqui em um arquivo PDF, eu vou postar lá no Google Classroom para vocês darem uma olhadinha depois, é interessante vocês terem isso. Então, enfim, a gente encerra aqui esse conteúdo, como eu disse no início da aula. Gente, foi uma explicação bem superficial. Se eu fosse falar aqui de cada pormenor de uma orquestra, teria que ser uma aula só para falar de orquestra,
né, para falar das 5 famílias dos instrumentos de cordas que tem na orquestra, para falar da tessitura, ou seja, da região em que o violino trabalha, para falar da região em que a viola trabalha, cada um dos instrumentos, enfim. Era uma aula específica para cada formação de grupo musical. Tá? Então, semana que vem, o professor Marcos já está preparando uma aula para vocês que vai trabalhar aí um pouco mais especificamente sobre os timbres os timbres dos instrumentos da orquestra, tá, gente? Então, nessa aula aí sim, aí vocês podem esperar algo mais específico voltado para a orquestra, algumas informações a mais, algumas características a mais dos timbres, que se eu fosse entrar em cada detalhezinho desses, eu não ia nem ter saído da fanfarra lá no início da aula, tá bom, gente? A partir desse momento aqui na aula, eu vou colocar bem breve os solfejos para vocês, né? E após o solfejo, eu só vou fazer uso da palavra para fazer as considerações finais e a gente já encerra a aula de hoje.
Certo, pessoal. Então, finalizando a nossa aula de hoje, né? Uma aula, acredito que bem interessante, né? Às vezes a gente fala muito sobre conteúdos teóricos, fala disso, fala daquilo, e é fundamental que vocês conheçam, né, um pouco sobre as formações dos grupos musicais, tá bom? Isso é importantíssimo saber alguns detalhes, né, principalmente caracterizar, distinguir qual que é uma orquestra, qual é uma banda, né? O que é uma fanfarra, uma banda marcial, né? Quais são os detalhes principais daquele tipo de formação, né? Entramos um pouquinho no coro, falamos um pouquinho do madrigal, os grupos de câmara. Então, um conteúdo que é bem valioso aí para a vida de vocês, a carreira musical de vocês também. E nesse momento eu gostaria de estar abrindo aqui para dúvidas. Certo, observando aqui o chat, aparentemente ninguém tem dúvida, tá? Então, vamos caminhando aí para o encerramento da aula. Pessoal, com relação aos relatórios que vocês enviaram, gente, são muitos relatórios, tá? Além dos relatórios, nossa rotina aí, para quem pertence ao nosso campo aqui, sabem que nós retomamos as atividades presenciais na igreja este final de semana, né? Então, assim, nós estamos, como eu posso dizer, com um grupo muito reduzido, porque nós retomamos as atividades presenciais com a orquestra, mas aí você tira do grupo que retomou as atividades, você tira as crianças, né, os menores de 12 anos, você tira os idosos, né, acima dos 60 anos de idade, você tira o pessoal dos grupos de risco, né, que são pessoas que têm aquelas doenças pré-existentes que comprometem o sistema imunológico, né, e o que resta para nós é um grupo muito reduzido, né, então apenas falando aqui a título de conhecimento, só para vocês, que demandou tanto meu quanto do professor Marcos, né? O professor Marcos, ele precisou dar esse apoio para nós aí com os arranjos, né? Ele nos ajudou, eu fiz alguns arranjos, o professor Marcos fez outros arranjos, né? Tem a parte do planejamento do retorno também. Paralelo a isso, tem os planejamentos para o retorno das atividades presenciais da escola de música, né? Esse retorno está previsto para acontecer em agosto, né? Porém, em agosto não temos data, né? Não temos data, não vou dizer para vocês que é no início de agosto, que é no meio de agosto, mas a princípio esse retorno está previsto para acontecer nesse mês próximo, tá? Ainda tem muito que se planejar, tem muito que se fazer ainda para que a gente consiga fazer esse retorno, tendo em vista que a gente trabalha com alguns alunos que podem, né, fazer parte do grupo de risco, a gente não sabe, né, quem tem alguma doença pré-existente, às vezes tem crianças também que a gente também recomenda que não voltem agora para as atividades presenciais, enfim, uma série de restrições que a gente tem que adotar, pelo menos nesse momento. É evidente que a cada semana a gente vê deliberações aí do secretário estadual de educação, a gente vê deliberações do governador, do presidente, do Ministério da Saúde, modificando todo o nosso cenário, ou seja, algumas regras novas, algumas regras que a gente tinha deixam de valer, né, há alguma flexibilização e a gente está muito atento a essas mudanças e infelizmente a gente segue as regras, né? Aliás, infelizmente não, felizmente a gente segue as regras, mas infelizmente nós ainda não podemos retornar, mas a gente quer fazer esse retorno da melhor maneira possível, da maneira que for mais segura, garantindo de alguma forma que aqueles que não puderem estar presentes também não sejam prejudicados, tá bom? Então a gente está pensando muito nisso, fiquem tranquilos, tá? Mas a princípio esse retorno ocorre mês que vem, não sabemos ainda a data exata, a gente vai mantendo vocês informados, tá bom, gente? Então, fiquem todos aí
na paz do Senhor, tenham uma ótima semana, estudem, assistam essa aula, reassistam os exercícios, nós só vamos postar amanhã, tá? E a correção dos relatórios, gente, a gente vai postando ao longo da semana para fazer a correção da melhor maneira possível, né? Vejam vocês que se fosse para fazer uma nota padrão, né, dar um 5 para todo mundo, 6 para todo mundo, sem critério nenhum, sem ler, sem se preocupar, a gente já teria feito, mas todo o nosso curso está sendo bem planejado, com respeito à dedicação de vocês, né? Nós também somos bem exigentes aí, são bem criteriosos na correção, e a gente não faria dessa forma. Então, se a gente não corrigiu, se a gente não enviou ainda as notas para vocês, é porque a gente quer fazer a coisa da melhor forma possível, tá bom, gente? Então, fiquem na paz do Senhor, um abraço, bons estudos e até a semana que vem, tá bom? Um abraço a todos aí. E precisando de qualquer coisa, podem chamar a gente. Tchau, tchau.